Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, eu estou muito feliz porque nós entramos aí na reta final do livro incrível que é Hamlet, da Megan Fell. Pessoal, eu estou muito feliz, porém, eu preciso deixar aqui que esse livro, ele atendeu sim as minhas expectativas, mas não as superou. Eu esperava assim uma história emocionante, uma história sobre família, sobre conexões familiares, e eu encontrei isso aqui. Mas eu ainda, até esse momento da parte final, da parte um, eu ainda me emocionei mais com o filme. Então, eu queria deixar esse adendo aqui, porque esse livro não vai ser uma nota 10 até agora. Pode ser que essa parte de Deus esteja tão incrível que eu não possa dar uma nota menor do que uma nota 10. E aí a gente vai descobrir isso agora. Mas até o momento, o que eu achei desse livro é que sim, ele é, em certa parte, emocionante, mas não tão quanto o livro. E eu acredito que o filme, mesmo ele tendo um pouco de não linearidade, né? Não sendo linear 100% do tempo, ele é muito mais linear do que o livro. Ele remonta mais a linha do tempo ali de uma forma mais. Ele retorna em algumas vezes. Ele tem sim seus bons flashbacks, mas ele é mais linear do que o livro. E eu senti, principalmente nos últimos capítulos da parte um, que essa falta de linearidade tirou um pouco da emoção. Quando a história estava indo ali para o seu ápice emocional, a escritora decidia voltar no tempo, isso tirava um pouco do baque emocional que poderia ter. Mas é um livro muito bem escrito. Até o momento, eu gostei muito da escrita da Meg, que eu nunca tinha lido nada sobre ela. Mas eu pensava deixar esse adendo aí, como se fosse uma conclusão ali da parte um, pra gente ir pra parte 2. E aí, pessoal, a parte 2 ela é menor do que a parte um, né? Obviamente, porque a gente já começou ela já aí em 70% do livro lido. Mas não dá para ler tudo em uma leitura só. Eu vou fazer o seguinte, um combinado com vocês. Hoje é sábado, é um dia mais tranquilo para mim. Eu vou ler até quando a minha voz aguentar, tá? Até a minha voz aguentar. E por que que eu tô falando isso também? Porque não tem divisão de capítulos. Então não dá pra gente parar em um capítulo. Então eu tô fazendo esse combinado que pode ser que em algum momento a gente tenha que parar em um momento chave. Então eu vou ter que parar, retornar amanhã para terminar a leitura. E também, gente, precisa dar uma acelerada nesse livro, porque eu entrei em uma outra leitura conjunta esse mês e precisa ser feita esse mês, né? Porque o projeto é para abril. E abril termina na próxima semana, então eu preciso ler o livro na próxima semana. O livro se chama O Hotel, acho que é o caso. Espera aí que eu vou buscar ali o livro e já volto. Peguei aqui o livro, pessoal, é um livro da Agatha Christie, chamado O Caso do Hotel Bertrand. É um livro de bolso, né? Que chama, né? Um livro de bolso. Tem um texto integral, mas é um livrinho de bolso. Então acho que a gente vai ler ele bem rapidinho. Eu acho que não vai ser uma leitura muito grande, não, tá? Aparentemente aqui. E aí eu vou ler ele na semana que vem, fazendo parte aí da Agatha Christie, um projeto da Agatha Christie dos outros leitores, que eu vou compartilhar entre hoje e amanhã lá no Instagram, tá bom? Logo depois que eu postar essa leitura aqui, porque ela vai ser a penúltima, acredito eu, e aí a gente vai fazer. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Vamos para a parte 2. Tem um trechinho aqui da peça de Hamlet que eu vou ler para vocês, que fala assim: Eu morro, mas tu vives. Respira cansado mais um pouco, para contares minha história. Hamlet, ato 5, cena 2. E aí vamos iniciar então esse capítulo único. Vamos lá. Uma sala comprida e estreita, com faixas costuradas velando um espelho. Algumas pessoas estão de pé, agrupadas próximo à janela, viradas uma às outras, conferenciando. As janelas foram cobertas por panos, de modo que há pouca claridade, mas alguém entreabriu uma delas. Somente uma fresta. Uma brisa atravessa o cômodo, alvoroçando o ar no interior, brincando com as tapeçarias das paredes, com a toalha da mesa, levando consigo o odor da rua, poeira da estrada de terra. A sugestão do aroma de uma torta sendo assada na vizinhança, o aroma endulcorado de maçãs caramelizadas. Vez por outra, as vozes dos que passam do lado de fora catapultam palavras estranhas para dentro, despidas de sentido, pequenas bolhas de som liberadas no silêncio.
Cadeiras foram arrumadas em volta da mesa. Flores enchem um vaso, suas pétalas abertas e o pólen salpicando a toalha. Um cão adormecido numa almofada acorda assustado. Começa a lamber a pata, depois desiste e torna a cair no sono. Há uma jarra de água na mesa, lateada por um punhado de copos. Ninguém bebe. As pessoas junto à janela continuam a conversar aos sussurros umas com as outras. Alguém estende o braço e aperta a mão de outrem. Essa pessoa inclina a cabeça, o topo alto e branco da touca revelando-se aos demais. Elas lançam um olhar para o extremo do cômodo, onde fica a lareira. Depois voltam a se encarar. Uma porta foi retirada do batente e colocada sobre dois barris junto à lareira. Uma mulher está sentada ao lado, imóvel, encurvada de cabeça baixa. Não é imediatamente aparente se ela sequer respira. O cabelo em desalinho lhe desce pelos ombros. Sobre seu corpo curvado, os pés estão acomodados. Os braços estendidos deixam o pescoço à amostra. Diante dela repousa o corpo de uma criança, com os pés descalços expostos. As solas e as unhas ainda mostram a sujeira tão recentemente adquirida na vida. Areia da estrada, terra do jardim, lama da margem do rio, onde ele nadou não faz nem uma semana com os amigos. Os braços estão alinhados ao corpo, a cabeça, levemente virada para a mãe. A pele já perdeu a aparência das dos vivos, tornando-se branca como um pergaminho, rígida e encovada. Ainda veste a roupa de dormir. Os tios foram os encarregados de desmontar a porta e levá-la para a sala. Ergueram o menino com delicadeza, muita delicadeza, com mãos cuidadosas e respiração contida, do catre onde ele morreu e deitaram na dura superfície de madeira da porta. O tio mais jovem, Edmund, chorou, as lágrimas borrando-lhe a visão, o que para ele foi um alívio, pois se deu conta de ser demasiado doloroso olhar para as feições imóveis do filho morto do irmão. Uma criança que ele conheceu e com quem conviveu todos os dias da sua curta vida. Uma criança a quem ele ensinou a parar uma bola de madeira, a catar pulgas no cão, a talhar um cachimbo de um pé de bambu. O tio mais velho, Richard, não chorou. Em vez disso, sua tristeza se transformou em raiva. Raiva diante da tarefa sombria que lhes foi confiada. Raiva do mundo, do destino, novamente com D maiúsculo. Do fato de uma criança poder cair doente e depois jazer ali morta. A raiva o fez brigar com Edmund, que lhe deu a impressão de não estar aguentando como devia o peso do menino, nem segurando as pernas com a firmeza necessária, pelos joelhos e não pelos tornozelos, de estar desempenhando mal a função, fazendo tudo errado. Ambos tios vão embora pouco tempo depois, trocando poucas palavras com os presentes na sala, encontrando desculpas no trabalho, em afazeres e lugares onde precisam estar. Na sala, quase todos os presentes são mulheres. A avó do menino, a mulher do padeiro, que é madrinha do garoto, a tia dele. Todas fizeram tudo o que podiam. Queimaram a cama e o colchão, a palha e os lençóis. Arejaram o cômodo. Puseram a gêmea do menino na cama no andar de cima, pois ela ainda está fraca. Ainda não ficou de todo boa, embora esteja se recuperando bem. Limparam tudo, aspergindo água de lavanda e deixando entrar o ar. Trouxeram um lençol branco, linha grossa, agulhas pontiagudas. Disseram com vozes respeitosas e tranquilas que ajudariam com o preparo do corpo e ali ficaram, não irão embora. Estão prontas para começar. O menino precisa ser preparado para o enterro, não há tempo a perder. A cidade decretou que qualquer um que morra de peste tem de ser enterrado rapidamente, antes que se complete um dia. As mulheres comunicaram isso à mãe, para caso de ela não estar a par da ordem ou tê-la esquecido devido ao luto. Deixaram tigelas de água quente e panos ao lado da mãe, e agora pegarrei. Nada. Ela não reage. Não ergue a cabeça. Não ouve ou sequer aparenta escutar as sugestões para começar o preparo. A lavagem do corpo, a costura da mortalha. Não olha para as tigelas de água, deixando que esfriem ao seu lado. Não lança um olhar sequer para o quadrado branco do lençol, impecavelmente dobrado, depositado ao pé da porta. Apenas fica sentada com a cabeça baixa, uma das mãos tocando os dedos inertes, dobrados, do menino, e a outra lhe afagando o cabelo. Na cabeça de Agnes, os pensamentos se ampliam, depois se encolhem, vez após vez. Ela pensa, isso não pode acontecer, não pode. Como haveremos de viver? O que faremos? Como Judith vai aguentar
O que eu vou dizer aos outros? Como poderemos seguir em frente? O que eu fiz? Onde está meu marido? O que ele vai dizer? Como eu poderia tê-lo salvado? Por que não o salvei? Por que não percebi que era ele quem corria o perigo? Então seu foco se estreita e ela pensa: ele está morto. Está morto, está morto. As três palavras não fazem sentido. Ela não consegue obrigar a mente a registrar o seu significado. É uma ideia impossível a de que seu filho, seu menino, seu bebê, o mais saudável e mais robusto dos três, possa, em poucos dias, ter adoecido e morrido. Como todas as mães, ela constantemente lança seus pensamentos como linhas de pescar em direção aos filhos, recordando-se de onde eles estão, o que andam fazendo, como se sentem. Por força do hábito, enquanto se senta junto à lareira, uma parte de sua mente monitora a localização dos três. Judith lá em cima, Susana na casa vizinha e Hamlet. Sua mente inconsciente lança a linha uma, duas, três vezes, surpresa porque a isca não é mordida, surpresa com a resposta que dá a si mesmo. Está morto, se foi. E Hamlet? Sua mente torna a perguntar. Na escola, brincando lá no Rio? E Hamlet? E Hamlet? Onde ele está? Agnes tenta responder a própria pergunta. Frio e sem vida nessa prancha, bem diante de você. Olhe, veja. E Hamlet, onde ele está? De costas para a porta, ela encara a lareira, cheia de cinzas apenas, apoiadas de forma frágil da tora a que pertenceram. Está ciente da chegada e da partida de pessoas pela porta que dá na rua e pela porta que dá no quintal. A sogra, Elisa, a mulher do padeiro, o vizinho, John, alguns outros que ela não identifica. Essas pessoas falam com ela, que ouve suas palavras e vozes, quase sempre em forma de sussurros, mas não se vira para encará-las, não ergue a cabeça. Essa gente que entra e sai enchendo seus ouvidos de frases e exclamações, nada tem a ver com ela. Nada oferecem que ela queira ou de que precise. Uma das mãos repousa no cabelo do filho, a outra ainda segura seus dedos. Essas são as únicas partes dele que lhe são familiares, que ainda continuam iguais. Agnes se permite pensar nisso. O corpo está diferente cada vez mais à medida que o dia passa. É como se um vento forte, o vento do seu sonho, acredita ela, erguesse seu filho do solo, o atirasse de encontro a pedras, girasse seu corpo em volta de um rochedo e depois o pousasse novamente. Ele está maltratado, vilipendiado, marcado. A doença o destroçou. Por um tempo após a morte, os hematomas e manchas negras se espalharam e aumentaram. Depois disso, cessou. A pele adquiriu um sebo ceroso, os ossos se destacando por baixo. O corte acima do olho, aquela cuja presença ela não sabe a que acreditar, continua aberto e vermelho. Ela fita o rosto do filho, o rosto que já pertenceu ao filho, um invólucro que abrigava sua mente, produzia sua fala, continha tudo que seus olhos viam. Os lábios estão secos, selados. Ela gostaria de umedecê-los, de permitir que se molhassem um pouco. As bochechas estão distendidas, escovadas, encovadas pela febre. As pálpebras têm um delicado cinza arroxeado, como as pétalas de flores do início da primavera. Ela mesma as fechou, com as próprias mãos, com os próprios dedos, e como esses dedos lhe pareceram quentes e escorregadios, como foi dolorosa essa tarefa. Como foi difícil pousar os dedos, trêmulos e úmidos, naquelas pálpebras tão amadas. Pálpebras tão conhecidas que ela poderia desenhá-las de cor se lhe pusesse um pedaço de carvão na mão. Como alguém pode fechar os olhos de um pequeno Desculpa, gente. Tô meio emocionado, tá? Não sei se tá transparecido, mas tô muito pensativo com esse trecho. Vamos lá. Como alguém pode fechar os olhos de um filho morto? Como é possível encontrar duas moedas e pousá-las ali na cavidades oculares para manter as pálpebras fechadas? Como alguém pode fazer isso? Não está certo, não pode estar. Vou compartilhar uma coisa com vocês bem rápido. Há uns anos atrás, durante ali os anos da Covid, a minha irmã perdeu um sobrinho meu, né? E a gente estava tão trancafiado na pandemia e tudo mais, e foi tão rápido, após o nascimento dele, se não me engano, ele morreu com 10 dias, que eu nem cheguei a conhecer ele pessoalmente, a não ser no dia do enterro. E, e aí eu tô pensando nisso tudo porque eu lembro que no dia eu fiquei muito com ela, né, com minha irmã, muito, muito. O enterro todo eu fiquei abraçado com ela,
porque nós somos em 11 filhos da minha mãe. E hoje, muitos deles me enxergam como um irmão mais velho, sabe? Porque os mais velhos mesmo, eles foram muito separados da gente. E aí os que vieram depois de mim, a gente foi criado muito junto. Então eles me veem muito como irmão mais velho e essa era uma irmã mais nova. E aí, a gente ficou muito junto durante o enterro e tudo mais, e eu tava pensando exatamente isso aqui que a Agnes estava pensando. Como que uma mãe consegue, né? Ai, eu não quero me emocionar. Como que uma mãe consegue enterrar o seu filho, né? Como, porque isso vai contra a natureza, sabe? E por isso que o ser humano não nasceu para passar por esse tipo de dor. E por isso é tão dolorido. E aí eu lembro que eu não chorei durante todo o enterro, a não ser no momento que estavam enterrando ele, né? Que eu comecei a pensar em tudo que ele poderia ter sido. Todas as profissões, toda a relação dele com a minha irmã, tudo que ele poderia ter sido em vida. E que ele não ia ser mais. Aí aquilo destruiu, acabou comigo. Acabou comigo. E aí eu chorei, desabei, era para eu fazer uma oração ali, naquele momento eu não consegui. Pedi para minha esposa fazer, porque eu desabei. Ali eu senti a dor do tio mesmo, sabe? E hoje eu sou muito apegado com os meus sobrinhos, muito. Até com outro filho que essa minha irmã veio a ter. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Ela segura a mão do menino na sua. O calor da própria pele aquece a dele. Ela quase consegue crer que a mão é a mesma de antes, que o filho ainda vive, se mantiver os olhos longe do rosto, daquele peito que não se ergue mais, e da rigidez inexorável que invade o corpo imóvel. É preciso segurar com força essa mão. É preciso continuar tocando seu cabelo, que segue sendo como sempre foi, sedoso, macio, enfiapado nas extremidades que ele puxa quando está estudando. Os dedos de Agnes pressionam o músculo entre o polegar e o indicador de Hamlet. Ela pressiona o músculo com delicadeza no movimento circular e aguarda, escuta, se concentra. Parece seu velho franzelho farejando o ar, aguçando o ouvido à espera de um sinal, de um som. Nada, nadinha. Ela jamais sentiu isso antes. Sempre há alguma coisa, mesmo quando se trata da mais misteriosa e introvertida das pessoas, com os próprios filhos. Agnes sempre sentia um turbilhão de imagens, ruídos, segredos, informações. Susana passou a entrelaçar as mãos nas costas quando a mãe está por perto. Tamanha ciência que tem de que Agnes pode descobrir o que quiser dessa forma. Mas a mão de Hamlet está muda. Agnes espera, aguça os sentidos, tenta ouvir o que possa estar sob o silêncio por trás dele. Poderia haver um murmúrio distante, algum som, uma mensagem, talvez, do filho, um sinal de onde ele está, um lugar onde encontrá-lo, mas não há. Um ganido estrondoso de nada, com a ausência de ruído quando um sino de igreja se cala. Alguém, ela percebe, se aproximou, se agachou e agora toca em seu braço. Ela não precisa olhar para saber de que se trata de Bartolomeu. A largura e o peso daquela mão, os passos firmes e ruidosos, o aroma fresco de feno e lã. O irmão toca em seu rosto seco. Chama seu nome uma, duas vezes. Fala que sente muito, que lhe dói o coração. Diz que ninguém esperava por isso. Que queria que tudo fosse diferente, que o sobrinho era o melhor dos meninos, o melhor dos melhores. Foi uma perda terrível. Pousa sua mão na dela. Vou tomar as providências, murmura. Já mandei Yushad à igreja. Ele vai cuidar para que tudo esteja preparado. Bartolomeu inspira e Agnes ouve. Nesse suspiro, tudo que foi dito à sua volta. As mulheres estão aqui para ajudar você. Ela balança a cabeça, calada, e insere um único dedo no côncavo da palma da mão de Hamlet. Lembra-se de ter examinado essa mão e a de Judite quando ambos eram bebês, deitados juntos no berço. Havia desdobrado aqueles dedinhos e acompanhado as linhas de duas mãozinhas, como lhe tinham parecido notáveis as dobras de ambas as mãos, precisamente, precisamente como as delas, só que menores. A de Hamlet tinha um sulco profundo e definido atravessando-lhe a palma como um risco de pincel, mostrando uma vida longa. A de Judite era pouco nítida e certa, esvaindo-se depois
para recomeçar no outro ponto. A visão a fizera franzir o senho, a fizera levar os dedinhos dobrados aos lábios e beijá-los repetidas vezes com amor feroz, quase furioso. Elas podem, está dizendo Bartolomeu, prepará-lo. Podem ficar aqui ao seu lado enquanto você faz isso. O que você preferir. Agnes se mantém imóvel. Agnes. Ela desdobra os dedos de Hamlet e examina-lhe a palma da mão. Os dedos não parecem mais rígidos do que antes, definitivamente. Lá está a longa e firme linha da vida, indo do pulso até a base dos dedos. É uma linha bonita, perfeita, um recado numa paisagem. Veja, quer dizer Bartolomeu, está vendo isso? Você pode explicar? Precisamos prepará-lo, diz Bartolomeu, aumentando a pressão sobre a mão da irmã. Ela cerra os lábios. Se estivessem sozinhos, Bartolomeu e ela talvez se arriscassem a deixar escapar algumas palavras que entalaram em sua garganta. Mas, no momento, com a sala cheia de gente calada, não é possível fazer isso. Ele precisa ser enterrado, você sabe, a prefeitura virá buscá-lo se não enterrarmos. Não, ainda não, insiste Agnes. Quando então? Ela baixa a cabeça e se vira novamente para o filho. Bartolomeu alterna o peso de um pé para o outro. Agnes diz em voz baixa de modo a evitar que alguém os ouça. Embora todos estejam atentos, ela sabe. É possível que a notícia não tenha chegado a ele. Ele viria se soubesse. Sei que viria, mas não há de considerar errado irmos em frente. Há de entender que é necessário. O que precisamos fazer é mandar outra carta nesse meio tempo. Vamos esperar. Agnes se força a dizer. Até amanhã. Pode avisar a prefeitura, eu vou prepará-lo, mas ninguém mais. É compreensível, né, gente? Ela quer esperar o marido. Totalmente compreensível. Muito bem, retruca Bartolomeu, levantando-se. Ela o vê olhar para Hamlet, observa esses olhos viajarem dos pés descalços, enegrecidos do sobrinho. Enegrecidos do sobrinho até o rosto devastado. A boca do irmão se cerra numa linha fina e ele fecha os olhos um instante. Faz o sinal da cruz antes de virar para partir. Estende o braço e pousa a mão no peito do menino, logo acima do lugar onde seu coração costumava bater. E aí a gente termina, pessoal, esse primeiro subcapítulo, tá? O primeiro subcapítulo da parte 2. Vamos agora para o próximo. Uma tarefa a cumprir e ela cumprirá sozinha. Aguarda até a noite, até todos terem ido embora, até a maioria estar dormindo. Põe a água à sua direita e pinga algumas gotas de óleo nela. O óleo insiste em não se misturar à água, boiando. Em vez disso, em círculos dourados na superfície. Ela mergulha e empapa o pano. Começa pelo rosto. Hamlet tem uma testa larga e o cabelo cresce espetado. Ultimamente começou a molhá-lo de manhã para tentar domá-lo, mas o cabelo não obedece. Ela umedece agora, mas ele continua não obedecendo, mesmo na morte. Veja, diz ao filho, não se pode mudar o que recebemos. Não podemos domar ou alterar o que nos cabe. Ele não responde. Ela molha as mãos na água e depois passa os dedos no cabelo dele, onde encontra alguns fios de linha, uma semente, uma folha de ameixeira. Tudo isso ela põe de lado, num prato, destroços do seu menino. Penteia com os dedos o cabelo até que fique limpo. Será que eu posso, pergunta ele, pegar uma mecha para mim? Você se importa? Ele não responde. Ela pega uma faca, a que considera ótima para extrair caroços de fruta, comprada de uma cigana com quem cruzou certo dia no caminho, e corta uma mecha de cabelo na parte de trás da cabeça. A faca corta com facilidade, como ela previra. A mecha que segura louro claro na extremidade, descorada pelo sol de verão, escurecendo até ficar quase castanha na raiz. Ela pousa com cuidado ao lado do prato. Enxuga a testa do filho, os olhos fechados, as bochechas, os lábios, a ferida aberta no supercílio. Limpa as dobras espiraladas de ambas as orelhas, a pele macia do pescoço. Lavaria o corpo dele da febre, arrancando-a de sua pele se pudesse. A roupa de dormir precisa ser cortada e ela recorre à faca da cigana para abri-la do peito até a axila. Está passando o pano com delicadeza, com toda a delicadeza do mundo, as axilas inchadas com hematomas quando Mary entra. A sogra fica parada à porta.
olhando para o neto. O rosto está molhado e os olhos inchados. Vi a luz, diz ela com voz rouca. Desculpa, gente. Eu estava acordado. Agnes faz um gesto indicando uma cadeira. Mary estava com ela quando Hamlet veio ao mundo. Pode ficar lá para vê-lo partir. A vela reduz com uma chama alta, iluminando o teto e deixando os cantos do aposento na sombra. Mary se senta na cadeira. Agnes pode ver a barra branca da sua camisola. Mergulha o pano, limpa, mergulha de novo. Um movimento repetitivo. Passa os dedos na cicatriz no braço de Hamlet, deixada pela queda de uma cerca em Hamlet. Acaricia outra enrugada de uma mordida de cachorro numa festa da colheita. O terceiro dedo da mão direita ostenta um calo onde ele segura a pena para escrever. Na pele da barriga há pequenas depressões oriundas de uma erupção de pele na infância. Agnes lava as pernas, os tornozelos e os pés. Mary pega a tigela, troca a água. Agnes lava novamente os pés e os enxuga. As duas se entreolharam um instante. Então Mary pega o lençol dobrado, segurando um canto em cada mão. O lençol se desdobra, se abre como uma flor enorme de pétalas largos. E Agnes se vê diante dessa incrível amplidão cristalina e neutra. O brilho lembra-o de uma estrela, inevitável, nesse cômodo escuro. Ela pega o lençol, pressiona o rosto de encontro a ele, que cheira junípero, cedro, sabão. O tecido é macio, envolvente, flexível. Mary ajuda a levantar as pernas de Hamlet, depois seu dorso para estender o lençol sobre seu corpo. Difícil enrolá-lo. Difícil erguer os cantos e cobri-lo, engolfá-lo em sua alvura. Difícil pensar, saber que ela jamais voltará a ver esses braços, essas juntas, essas canelas, a unha do polegar, o calo, seu rosto, depois de hoje. Ela não consegue cobri-lo na primeira vez. Não consegue na segunda. Pega o lençol, estende-o sobre o corpo, retira-o. Repete o gesto, torna a retirá-lo. O menino está deitado, despido, lavado, no centro do lençol. As mãos postas sobre o peito, o queixo erguido, os olhos cerrados. Agnes se inclina sobre a prancha de madeira, respirando rapidamente, as mãos agarrando o tecido. Mary observa, se inclina sobre o corpo do neto para tocar a mão da nora. Agnes olha para o filho, para as costelas, para os dedos entrelaçados, os ossos redondos dos joelhos, o rosto imóvel, o cabelo cor de milho que já secou, eriçado acima da testa como sempre. Sua presença física sempre foi tão forte, tão marcante, ao contrário da de Judith. Agnes sempre soube quando ele entrava ou saía. Aqueles inconfundíveis passos ruidosos, a passagem do ar. O baque surdo quando ele se sentava numa cadeira. Agora precisa abrir mão. Agora precisa abrir mão desse corpo, entregá-lo à terra para jamais ser visto de novo. Não posso fazer isso. Mary pega o lençol. Mary pega o lençol das mãos da nora. Com um lado cobre as pernas, com o outro cobre o peito. Uma parte de Agnes percebe pela forma hábil como ela desempenha a tarefa que a sogra já passou por isso antes, várias vezes. Então, juntas, as duas estendem o braço para alcançar as vigas. Agnes escolhe arruda, cofre, camomila. Pega lavanda roxa e tomilho, um punhado de alecrim. Não amor perfeito, porque Hamlet não gostava do cheiro. Nem Angélica, porque é tarde demais para isso e ela não ajudou, não cumpriu seu papel, não salvou, não eliminou a febre. Nem Valeriana, pelo mesmo motivo. Nem Cardo Mariano, porque as folhas são espinhosas e afiadas o bastante para ferir a pele e fazer brotar gotas de sangue. Ela põe as plantas dentro do lençol, as acomoda junto ao corpo, onde haverão de sussurrar consolo em seus ouvidos. Em seguida, vem a agulha enfiada com barbante grosso. Agnes começa pelos pés. A agulha pontiaguda perfura o traçado do pano e sai do outro lado. Ela mantém os olhos no trabalho, a junção dos lados do lençol, para formar uma mordalha.
É uma marinheira costurando uma vela, preparando o barco que levará seu filho para o outro mundo. Está nas canelas quando algo a faz erguer a cabeça. Uma figura está postada ao pé da escada. O coração de Agnes se aperta como um punho. Ela quase grita. Você chegou, você voltou. Mas então percebe que na verdade se trata de Judite. O mesmo rosto, mas este está vivo, abalado, trêmulo. Mary se levanta da cadeira, dizendo volte para a cama. Você precisa dormir. Mas Agnes intervém. Não, ela pode ficar. Essa cena é muito marcante. Lembro muito disso. Pousa a agulha com cuidado porque ela não pode espetá-lo, nem mesmo agora. Estende os braços. Judith se afasta da escada, entra na sala, se atira ao encontro da mãe, pressionando o rosto em seu avental, falando alguma coisa sobre filhotes e mais alguma coisa sobre doença, sobre troca de lugares, sobre se sentir culpada, antes que os soluços a assaltem, como um vendaval fustigando uma árvore. Agnes lhe diz que ela não tem culpa alguma. A febre veio atrás dele e nada pôde ser feito. Que precisam aguentar essa dor da melhor forma possível. Então pergunta: você quer vê-lo? Mary arruma o lençol de modo a descobrir o rosto de Hamlet. Judith se posta ao seu lado, baixando os olhos, as mãos erguidas e entrelaçadas. Sua expressão passa da descrença ao acanhamento, da compaixão ao luto, e de volta à descrença. Oh! Exclama, respirando fundo. É ele mesmo? Agnes de pé ao seu lado assente. Não parece ele. Agnes torna a sentir. Sim, ele se foi. Foi para onde? Para. Agnes tenta inspirar de modo a manter firme. Para o céu. E seu corpo ficou aqui. Temos que cuidar dele o melhor possível. Judith estende a mão e toca a bochecha do irmão gêmeo. Lágrimas lhe escorrem pelo rosto, perseguindo umas às outras. Judith sempre verteu lágrimas enormes como pérolas pesadas, em total desacordo com a delicadeza de sua figura. Balança a cabeça com força uma, duas vezes e depois pergunta: ele nunca mais vai voltar? E Agnes descobre que pode aguentar tudo, menos a dor da filha. Pode aguentar separação, doença, golpes, partos, privações, fome, justiça, isolamento, mas não isso. A filha olhando para o irmão gêmeo morto. A filha soluçando pela perda do irmão. A filha destroçada pelo luto. Pela primeira vez, as lágrimas enchem os olhos de Agnes. Sem aviso, lhe borram a visão. Brotam e lhe descem pelo rosto, pelo pescoço, empapam seu avental. Escorrem pela roupa e pela pele. Parecem vir não apenas dos olhos, mas de cada poro do corpo. Todo o seu ser anseia, chora pelo filho, pelas filhas, pelo marido ausente, por todos eles, quando ela diz: não, meu amor, ele nunca mais vai voltar. Terminamos mais um subcapítulo, tá, pessoal? A gente vai começar outro aqui agora. A claridade leitosa incerta da aurora alcança o cômodo Agnes. Entendi isso aqui. Acho que falta uma vírgula aqui, um ponto final, gente. A claridade leitosa incerta da aurora alcança o cômodo Agnes. Falta uma vírgula. Vamos lá. A claridade leitosa incerta da aurora alcança o cômodo. Agnes está dando os derradeiros pontos na mortalha, achecando-a aos ombros, arrumando as extremidades junto aos joelhos. Mary esvaziou as tigelas, torceu os panos, varreu as folhas e os botões espalhados no chão. Judith pressiona o queixo de encontro ao tecido próximo ao ombro do irmão. Susana chegou da cozinha da casa vizinha e agora está sentada ao lado da irmã, de cabeça baixa. Com a ajuda de todas, ele foi preparado. Está limpo e pronto para o enterro, envolto em pano branco. Agnes descobre que a mente refuga como um cavalo diante de uma vala, quando pensa no túmulo. Pode pensar à frente em acompanhá-lo até a igreja. Bartolomeu e talvez Gilbert e John o levarão. Pode visualizar o padre abençoando o corpo, mas na descida à terra há um poço negro para jamais ser visto de novo. Ela não consegue pensar. Não consegue imaginar. Não tem como permitir que isso aconteça a seu filho. Ela está pela terceira ou quarta vez tentando enfiar o barbante na agulha. Precisa unir o lençol sobre o rosto dele. Isso tem de ser feito. Mas o barbante é mais grosso do que de hábito. E se desfia. Não entra no buraco da agulha por mais que insista.
Está umedecendo a extremidade da boca quando se ouve uma batida na porta. E, gente, será que é o pai? Levanta a cabeça, Judite soluça, ergue o olhar. Meryl, que está perto da lareira, se vira. Quem pode ser? Pergunta. Agnes pousa a agulha, as quatro ficam de pé. Nova batida, uma série delas, forte, fortes. Por um instante, ensandecida, Agnes acredita que alguma coisa veio à sua casa de novo para levar-lhes as outras filhas. Para levar seu menino antes que ela esteja pronta. Antes que ela termine de prepará-lo. Agora que eu pensei, não pode ser o pai, né? Senão ele ia entrar. Vai bater. É cedo demais para um visitante ou vizinho determinado a prestar condolências ou para as autoridades municipais virem arrancar o defunto de casa. Só pode ser algum espectro, alguma assombração batendo na sua porta. Mas em busca de quem? Mais uma vez ouve-se o som. Uma batida, outras tantas. A porta sacode no batente. Quem é? Grita Agnes, a voz mais destemida do que ela própria. O ferrolho se levanta, a porta se escancara e ali de repente está seu marido. E era ele. Parado sobre o lintel, prestes a entrar, as roupas e a cabeça encharcadas de chuva. O cabelo grudado no rosto, insônia, insano. São duas palavras diferentes, tá, gente? Eu não repeti a palavra, não. Vou repetir. O cabelo grudado no rosto, insônia, insano, a pele pálida. Cheguei tarde demais? Então seu olhar cai sobre Judite de pé junto à vela, e um sorriso ilumina suas feições cansadas. Você, diz ele, atravessando o cômodo numa passada, estendendo os braços. Você está aqui, você está bem. Fiquei preocupado, não podia esperar. Vi assim que soube, mas agora ele se interrompe, se cala. Viu a tábua de madeira, a mortalha, a figura embrulhada. Olha a volta para as mulheres, uma a uma. O rosto está assustado, confuso. Agnes observa-o eliminar uma por uma. A esposa, a mãe, a primogênita, a caçula, não. Diz ele, não. Acaso é. Agnes o encara e ele encara de volta. Ela deseja mais do que tudo esticar esse momento, ampliar o tempo que precede a resposta, proteger o marido contra o que aconteceu tanto quanto possível. Então acende com um único e rápido gesto de cabeça. O som que vem dele é sufocado e contido, como que emitiria um animal obrigado a suportar um peso enorme. É um ruído de descrença, de angústia, que Agnes jamais esquecerá. No fim da vida, quando o marido já estiver morto há anos, ela será capaz de invocar o timbre e o tom exatos. Ele atravessa rapidamente o aposento e remove o pano. Ali está, à sua frente, o rosto do filho, um lírio branco azulado. Os olhos cerrados, os lábios selados, como se o menino demonstrasse. Desculpa, gente, eu acordei muito cedo hoje. Vamos lá. Ali está à sua frente, o rosto do filho, um lírio branco azulado, os olhos cerrados, os lábios selados, como se o menino demonstrasse desagrado, indiferença pelo que ocorreu. O pai pega o queixo do filho na mão em concha. Os dedos trêmulos traçam o ferimento do supercílio. Ele diz não, não, não. Diz Deus do céu. Então, se inclinando sobre o menino, sussurra: como isso foi acontecer? Com você. As mulheres o cercam, o abraçam, aconchegando. Peraí, gente. Tá. A gente finalizou mais um subcapítulo, tá? A gente vai pro próximo aqui. Por consequente, é o pai que leva Hamlet para ser enterrado. Ergue a tábua de madeira em seus braços estendidos, o filho sobre ela embrulhado na mortalha branca, com flores e botões em torno do corpo. Atrás dele segue Agnes, segurando a mão de Susana de um lado e a de Judite do outro. Judite está no colo de Bartolomeu, o rosto enterrado no pescoço do tio, suas lágrimas empapando-lhe a camisa. Mary e John, Elisa e os irmãos vêm depois, acompanhados de Joan, dos irmãos de Agnes, do padeiro e sua esposa. O pai suporta o peso sem ajuda ao longo da Hell Street, lágrimas e suor lhe escorrendo pelo rosto. Próximo ao cruzamento, Edmund sai do cortejo fúnebre e se une ao irmão. Juntos dividem o peso do morto, o pai na frente e o Edmund atrás. Os vizinhos, os moradores, os transeuntes cedem espaço ao ver a procissão silenciosa. Largam suas ferramentas, trouxas, cestas. Recuam para as margens das ruas abrindo caminho. Tiram os chapéus. Os que estão com criança no colo apertam mais ao verem um filho do louveiro passar com um menino morto. Muitos se benzem, dizem palavras de conforto, expressam condolências, fazem uma oração.
pela criança, pela família, por si mesmo. Aos que choram, aos que trocam sussurros sobre a família, sobre o luveiro, sobre a arrogância da esposa, sobre como todos sempre acharam que o filho do luveiro não daria em nada, já que sempre pareceu um perdulário. E agora, olha só para ele, um homem importante em Londres, dizem. E lá vai ele, com suas mangas finalmente bordadas e bodas de couro lustrosos. Quem imaginaria? Será mesmo verdade que ele ganha todo esse dinheiro no teatro? Como é possível? Todos, porém, fitam com tristeza o corpo coberto, o rosto enlutado da mãe caminhando entre as duas filhas. Gente, o momento da morte de uma pessoa, desculpa interromper, tá, gente? Eu sei que não é todo mundo que gosta dessas interrupções, mas o momento de luto, de perda, sempre é carregado de algum julgamento. Sempre, sempre, sempre. Pode ser pela causa da morte, por quem a pessoa que morreu era, por quem a família do morto era. Sempre carrega um pouco de julgamento. E eu acho que isso denuncia o quanto a humanidade, em suma, tem dificuldade de ser empática. Vamos lá. Para Agnes, a caminhada até o cemitério é, ao mesmo tempo, lenta demais e demasiado rápida. Ela não tem forças para aguentar as fileiras e mais fileiras de olhos curiosos, violadores, registrando para sempre a imagem do corpo do filho envolto na mordalha em suas retinas, roubando dele essa essência. Essas pessoas o viam diariamente passar por suas portas, debaixo de suas janelas. Trocavam palavras com ele, apressando-o se tivesse atrasado para a escola. Ele brincava com os filhos delas, entrava e saía de suas casas e lojas. Levava recado para elas, fazia festa com seus cães, acariciava o pelo de seus gatos enquanto eles dormiam em parapeitos ensolarados. E agora suas vidas prosseguiram, imutáveis. Os cães continuariam a bocejar junto às lareiras, os filhos seguiram cobrando jantar, enquanto ele não mais existe. Por isso, Agnes não consegue suportar seus olhares, não pode encará-los. Não quer essa solidariedade, nem suas orações, nem suas palavras murmuradas. Odeia a forma como as pessoas se afastam para deixá-los passar e depois, às suas costas, se reagrupam apagando essa passagem, como se nada fosse, como se não tivesse existido. Ela deseja arranhar o chão, talvez com uma enxada para marcar as ruas sob seus pés, de modo que haja para sempre um sinal, para que para sempre se saiba que Hamlet por ali passou, que ele esteve ali. Cedo demais, rápido demais. Eles se aproximam do cemitério, passam pelo portão, caminham por entre os corredores de teixos, salpicados de frutinhos macios e escarlates. O túmulo é um choque. Um rasgo profundo e escuro na terra, dando a impressão de ter sido aberto com um golpe descuidado de uma pata gigante. Fica no extremo do cemitério, logo além. O rio faz uma curva lenta, ampla, desviando suas águas para outra direção. A superfície está opaca hoje, trançada como uma corda, correndo sempre em frente. Como Hamlet teria gostado desse pedaço de terra? Ela se observa formulando esse pensamento. Se ele pudesse escolher, se estivesse ali a seu lado, se ela pudesse lhe perguntar, com certeza o filho apontaria precisamente para aquele ponto, junto ao rio. Ele sempre foi amante de água. Ela sempre passou maus bocados para mantê-lo longe das margens cheias de algas, das frias bocas de poços de ralos fedorentos, de poças de esterco. E, agora, ele há de ficar ali, encerrado na terra, para toda a eternidade junto ao rio. O pai está baixando o filho ao túmulo. Como pode fazer isso? Como é possível? Ela sabe que tem de ser assim, que ele só está fazendo o que precisa ser feito. Mas Agnes sente que jamais poderia desempenhar essa tarefa. Nunca, jamais, conseguiria entregar o corpo do filho à sepultura assim, sozinho, com frio, para ser coberto de terra. Agnes não consegue olhar, não pode olhar o marido com os braços retesados, o rosto contraído e molhado. Bartolomeu e Edmund se adiantando para ajudá-lo. Alguém soluça ali perto. Será Elisa? Será a esposa de Bartolomeu, que perdeu um filho não faz muito tempo? Judite choraminga e Susana agarra sua mão, de modo que Agnes perde o instante. Perde a chance de ver o filho na mortalha que ela costurou para ele desaparecer de vista, entrando na terra negra encharcada. No momento estava ali, então, quando ela virou o rosto a fim de olhar para Judite, não estava mais. Jamais seria visto de novo. É ainda mais difícil, descobre Agnes, sair do cemitério do que foi entrar nele. Tantos túmulos pelos quais passar, tantos fantasmas tristes e furiosos
puxando-a pelas saias, tocando-a com dedos gélidos, querendo detê-la, insistentes, queixosos, dizendo: Não vá, espere por nós, não nos deixe aqui. Precisa apertar a barra da saia de encontro ao corpo, esconder as mãos em suas dobras. Outra ideia difícil também é que entrou nesse lugar com 3 filhos e sai dele com 2. Espera-se, diz a si mesmo, que deixe um para trás, mas como pode fazer isso? Nesse lugar de espíritos uivantes e teixos chorões e mãos frias e invasivas? O marido pega-lhe o braço quando chegam ao portão. Ela se vira para olhá-lo. É como se nunca o tivesse visto antes. De tão estranhas, distorcidas e velhas parecem suas feições. Será a longa separação dos dois, o luto? Serão todas as lágrimas? Pergunta-se, fitando. Quem é essa pessoa ao seu lado, tomando-lhe o braço, aproximando-a de si? Dá para ver em seu rosto os contornos do rosto do filho morto, o formato da testa, mas só isso. Apenas vida, apenas sangue, apenas provas de um coração resiliente a pulsar, os olhos brilhando marejados, as bochechas coradas de emoção. Ela está oca, seus contornos borrados e etéreos talvez se desintegre e se rompa, como uma gota caindo numa folha. Não pode deixar esse lugar, não pode atravessar esse portão, não pode deixá-lo ali. Estende o braço para a coluna de madeira do portão e a agarra com ambas as mãos. Tudo está destruído, mas agarra-se a esse portão. Mas agarrar-se a esse portão parece ser o melhor a fazer. A única coisa a fazer. Se puder ficar ali com as filhas de um lado e o filho do outro, haverá de conseguir manter tudo em ordem. São necessários o marido, o irmão e ambas as filhas para abrir seus dedos, afastá-la do portão. Fim do subcapítulo, pessoal. Vamos lá iniciar mais o subcapítulo. Esse é bem curtinho, tá, gente? Na verdade, os 2 próximos são bem curtinhos. Agnes é uma mulher em pedaços, e esses pedaços estão espalhados por todo lado. Não se surpreenderia se baixasse os olhos num dia qualquer e visse um dos pés num canto, um braço largado no chão, uma das mãos caídas no corredor. Com as filhas dá-se o mesmo. O rosto de Susana vive crispado, as sobrancelhas franzidas numa expressão que se lembra raiva. Judite só chora. Chora sem parar. Silenciosamente. As lágrimas vazam dela e, ao que parece, jamais cessarão. Finalizamos mais um subcapítulo. Gente, vamos para o que são 3 frases. E segundo. Como se haveria de saber que Hamlet era o alfinete que os prendia, que sem eles todos se fragmentariam e desmontariam, como uma xícara quebrada no chão. Finalizado. Vamos agora para o próximo. O marido, o pai, anda de um lado para o outro no andar de baixo nessa primeira noite e na seguinte. Agnes escuta seus passos no quarto lá em cima. Não há outro som, nem choro, nem soluços, nem suspiros. Apenas o arrastar dos pés inquietos, andando, andando, como alguém que tenta encontrar o caminho de volta para um lugar cujo mapa perdeu. Finalizamos mais um sobre o capítulo. Vamos para o próximo. Eu não percebi, sussurra ela, no espaço escuro entre ambos. Ele vira a cabeça, ela não o vê fazer isso, mas ouve o farfalhar dos lençóis. O cortinado se envolve, a despeito do calor inclemente do verão. Ninguém percebeu, retruca ele. Mas eu não percebi, sussurra Agnes, e deveria. Eu devia saber, devia ter visto. Devia ter entendido que era uma armadilha terrível, me fazia temer por Judite enquanto o tempo todo chega, diz ele virando-se e envolvendo-a com o braço. Você fez tudo o que podia. Nada que alguém fizesse poderia ter salvado Hamlet. Você tentou tudo e... Claro que tentei, sibila ela, de repente furiosa, sentando na cama, desvencilhando-se do abraço dele. Eu teria arrancado o meu coração para dá-lo a ele, se adiantasse. Eu teria... Sei disso. Não sabe não, revida Agnes, socando o colchão. Você não estava aqui. Judite sussurra, as lágrimas lhe escorrendo dos olhos agora, descendo pelo rosto, molhando seu cabelo. Judite estava tão mal. Eu fiquei tão atenta a ela que não consegui pensar em mais nada. Eu devia ter prestado atenção nele, não previ o que ia acontecer. Sempre achei que seria ela que iria embora. Não acredito que fui tão cega, tão burra. Agnes, você fez tudo, tentou tudo, repete o marido, tentando fazê-la voltar a se deitar. A doença foi muito violenta. Ela resiste, dobrando-se sobre si mesma, envolvendo os joelhos com os braços.
Você não estava aqui. Repete. Final do segundo capítulo. Vamos pro próximo. Gente, os próximos todos são muito curtos. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar que finalizou, tá? Até porque é uma sequência de acontecimentos. Então, eu não vou finalizar quando a gente chegar em um que é maiorzinho, aí eu de fato finalizo. Vamos lá. Ele vai até a cidade 2 dias depois do enterro. Precisa falar com um homem que arrenda seus campos. Precisa lembrá-lo da dívida. Sai pela porta da frente e descobre que a rua está cheia de luz do sol, cheia de crianças. Caminhando, chamando umas às outras, segurando as mãos dos pais. Rindo, chorando, dormindo no ombro, tendo os casacos abotoados por alguém. É uma visão insuportável. A pele delas, o crânio, costela, os olhos claros, bem abertos, como são frágeis. Vocês não veem? Tenho vontade de gritar para as mães, para os pais, como vocês deixam seus filhos saírem de casa? Consegue chegar ao mercado, onde para. Dá meia volta, ignorando os cumprimentos, a mão estendida de um primo e volta-se para casa. Em casa, Judite está sentada junto à porta dos fundos. Recebeu a incumbência de descascar uma cesta de maçãs. Ele se senta ao lado da filha. Passado num instante, enfia a mão na cesta e entrega a ela a maçã seguinte. Judite segura na mão esquerda, sempre na esquerda, uma faca com a qual descasca a fruta. A casca escorre da lâmina em longos caracóis verdes, como o cabelo de uma sereia. Quando os gêmeos eram bem pequenos, talvez por volta do aniversário de 1 ano, eles se viraram para a esposa e disseram: Observe. Agnes erguera a cabeça do trabalho. Ele empurrara 2 fatias de maçã na direção dos filhos por sobre a mesa. No mesmíssimo instante, Hamlet estendera a mão direita para pegar a maçã e Judite estendera a mão esquerda. Sincronizadamente, ambos levaram as fatias de maçã à boca. Hamlet com a mão direita, Judite com a esquerda. Pousaram então a fruta na mesa, como se tivessem trocado algum sinal silencioso. No mesmo instante, entreolhando-se, depois, antes de tornarem a pegar seus pedaços, Judite com a mão esquerda e Hamlet com a direita. É como um espelho, dissera ele. Ou os dois são uma só pessoa cortada ao meio. As 2 cabecinhas descobertas brilharam como ouro enovelado. Ele esbarra com o pai, John, no corredor, precisamente quando o pai está saindo da oficina. Os 2 homens param e se encaram. O pai ergue uma das mãos para esfregar o queixo barbado. Seu pomo de Adão sobe e desce desconfortavelmente conforme ele engole. Depois faz um ruído a meio caminho entre um rosnado e uma tosse. Se esquiva do filho e volta para a oficina. Para onde quer que ele olhe, Hamlet, com 2 anos, agarrado à beirada do parapeito da janela, num esforço para ver a rua, o dedo esticado apontando para um cavalo que passa. Ainda bebê dormindo com Judite num berço, acomodados como 2 bruas, abrindo a porta com força exagerada ao voltar da escola e deixando uma marca no gesso que leva Mary a gritar e repreender. Pegando uma bola no ar, uma vez após vez, do lado de fora da janela, levantando a cabeça do dever de casa para perguntar ao pai uma frase em grego. A bochecha manchada de giz no formato de uma vírgula, uma pausa. O som da sua voz, chamando do quintal, pedindo alguém pode vir aqui fora ver. De novo esqueceram a vírgula aqui, gente. Aí ficou estranho. Vou repetir. O som da sua voz, chamando do quintal, pedindo alguém pode vir aqui fora ver? Porque um pássaro caiu em cima de um porco. E a esposa, tão quieta, tão calada e pálida, a filha mais velha com raiva do mundo, atacando todos com uma língua viperina. E a caçula que não para de chorar. Pousa a cabeça na mesa, ou fica de pé junto à porta, ou se deita na cama, e soluça ininterruptamente, até que ele ou a mãe, pondo os braços em torno de seus ombros, lhe implore para parar, senão vai adoecer. E o cheiro de couro, de curtume, de peles, de pelúcia chamuscada, ele não consegue evitar nada disso. Como pôde passar todos aqueles anos nessa casa? Percebe que agora não é capaz de respirar o ar amargo ali. Gente, tô com alguma coisa na garganta. Agora sendo estranho. As batidas na janela, os pedidos dos Eita. As batidas na janela,
os pedidos dos fregueses que querem comprar luvas, examiná-las, experimentá-las nas mãos. Deliberar incessantemente sobre bordados, botões e rendas. A conversa contínua sobre este ou aquele comerciante, este ou aquele alvejador, fazendeiro nobre, sobre o preço da seda, custo da lã. Quem frequenta ou não as reuniões da guilda, quem será o representante local da rainha no ano seguinte. Pessoal, vou parar aqui porque eu vou só beber uma água porque minha voz está muito estranha. Bom, espero que tenha melhorado, pessoal. Vamos lá. É intolerável, tudo é intolerável. Ele sente como se tivesse sido apanhado numa teia de ausências. De ausência. Seus fios e tentáculos prestes a se grudarem nele, não importando a direção que tome. Ali está de novo, nessa cidade, nessa casa, e tudo isso faz temer que jamais consiga escapar. Esse luto, essa perda, talvez o mantenham ali. Talvez destruam tudo o que construiu para si em Londres. Nossa, que egoísmo, né? Senti egoísmo. Continuando. Sua companhia mergulhará no caos e na desordem sem ele. Perderá todo o dinheiro e se desfará. Talvez encontrem outro para tomar seu lugar. Não prepararão uma peça nova para a temporada seguinte, ou farão e ela será melhor do que qualquer coisa que ele possa escrever. E o nome dessa pessoa, e não dele, constará nos cartazes e ele será chutado, substituído, não mais bem-vindo. Talvez perca tudo que construiu lá. E é tão tênue, tão frágil a vida no teatro. Com frequência ele pensa que, mais que tudo, essa vida lembra os bordados nas luvas do pai. Somente a beleza aparece, somente a parte menor, enquanto por baixo há um arcabouço de trabalho, talento, frustração e suor. Ele precisa estar lá o tempo todo para garantir que o que está por baixo aconteça, que siga o planejado. E anseia, é verdade, pelas quatro paredes de suas acomodações, onde jamais recebe alguém, onde jamais alguém o procura ou chama por ele, ou fala com ele, ou o incomoda, onde existe apenas uma arca, uma cama e uma escrivaninha. Em nenhum outro lugar ele consegue escapar do ruído, da vida e das pessoas à sua volta. Em nenhum outro lugar ele é capaz de deixar o mundo desaparecer, a noção de si mesmo se dissolver, de modo a ser apenas uma única mão segurando uma pena molhada na tinta, e assistir enquanto as palavras escorrem dela. E conforme essas palavras surgem, uma após outra, lhe é possível distanciar-se de si mesmo e encontrar uma paz tão absorvente, tão reconfortante, tão particular e satisfatória que nada se iguala a ela. Não pode abrir mão disso, não pode ficar aqui nessa casa, nessa cidade, na periferia do negócio de luvas, nem mesmo pelo bem da esposa. Meu Deus, não acredito que eu disse. Vê como pode ficar atolado em estranho forte para sempre. Uma criatura com a perna presa numa armadilha de ferro, com o pai na casa vizinha e seu filho frio e deteriorado debaixo da terra do cemitério. Finalizamos esse subcapítulo e não dá para não comentar esse egoísmo do pai. Não dá, não dá. Gente, a família acabou de perder um filho, né? E ele já tá pensando em voltar porque senão ele vai ser substituído, né? Olha que bacana. Ele não tá pensando que a mulher dele tá destruída, nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não, ele tá preocupado que o nome dele não vai estar no cartaz na próxima peça, na próxima temporada. Enfim, vamos lá. Continuar. Ele a procura e diz que precisa partir. Não pode ficar longe da companhia do teatro por muito tempo. Os colegas precisam dele. Logo estarão de volta a Londres e precisam se preparar para a próxima temporada. Outros grupos teatrais vão adorar ver o deles fracassar. A concorrência, sobretudo no início da temporada, é feroz. Há muitas providências a tomar e ele precisa estar presente para garantir que tudo seja feito da maneira correta. Tomara que ela não goste dessa ideia. Não pode delegar essa tarefa aos demais. Não tem em quem confiar. Precisa partir. Lamenta e espera que ela entenda. Agnes nada diz enquanto ele faz o próprio discurso. Deixa que as palavras chovam sobre ela e ao seu redor. Continua a despejar a lavagem de uma bacia no comedouro dos porcos. Uma tarefa tão simples, segurar uma bacia e despejar seu conteúdo. Nada mais lhe cabe senão ficar ali em pé, encostado ao muro do chiqueiro. Mando notícias, diz ele atrás dela, e Agnes se assusta. Quase já tinha se esquecido da sua presença. O que foi mesmo que ele disse? Manda notícias? Repete. Para quem? Para você. Para mim? Por quê?
Faz um gesto indicando a si mesma: estou aqui na sua frente. Eu quis dizer que mando notícias quando chegar a Londres. Agnes franziu o senho, deixando cair o restante da lavagem. Lembra, sim, de que minutos atrás ele estivera falando de Londres, dos amigos que tem lá. Providências foi a palavra que usou. Acha ela. E parti. Londres? Preciso ir, responde ele com um toque de irritação. Ela quase sorri de tão ridículo e extravagante que lhe parece a ideia. Você não pode partir. Mas preciso. Mas não pode. Agnes insiste ele, agora no auge da irritação. Eu tô ficando com ódio desse homem. Vamos lá. O mundo não para. Tem gente me esperando. A temporada vai começar e minha companhia vai voltar de quente. A qualquer momento e eu preciso. Como você pode pensar em partir? Questiona ela confusa. O que precisa dizer para fazê-lo entender? Hamlet fala, sentindo o formato redondo da palavra do nome dele dentro da boca, no formato de uma pera úmida. Hamlet morreu. As palavras o fazem se encolher. Não pode encará-las depois de ouvi-las. Abaixa a cabeça, de ombros fixos nos sapatos. Para ela, é simples. O menino, o filho deles, está morto. Ainda nem esfriou no túmulo. Não haverá partida. Haverá permanência. Haverá portas fechadas, os quatro se aproximando como dançarinos no final de um minueto. Ele permanecerá aqui, com ela, com Judith, com Susana. Como é possível falar de partida? Não faz sentido. Ela segue o olhar do marido, fixo nos sapatos, e vê ali, ao lado dos pés, a sacola. Está inchada, cheia, como o ventre de uma grávida. Ele já fez a mala? Ué, gente, ele já fez a mala? Aponta para ela, muda, incapaz de falar. Eu preciso ir agora, murmura ele, tropeçando nas palavras. Esse marido que sempre fala de um jeito que lembra um correjo ligeiro e cristalino correndo por leito de seixos. Tem um grupo de comerciantes partindo hoje para Londres. Eles me ofereceram um cavalo. Eu preciso. Quer dizer, preciso me despedir de você. Eu acho. Ou melhor, eu vou. Você está partindo agora? Hoje? Ela se mostra incrédula, virando-se para encará-lo. Precisamos de você aqui. O grupo de comerciantes. Eu não posso pedir que me espere. É uma boa oportunidade. Assim não preciso viajar sozinho. Você não gosta que eu faça essa viagem sozinho. Lembra, você mesma disse isso várias vezes. Você pretende partir agora? Ele pega nas mãos dela, a bacia de lavagem e a pousa no muro, tomando-lhe ambas as mãos nas suas. Muita gente depende de mim em Londres. Tenho a obrigação de voltar. Simplesmente não posso abandonar esses homens que. Mas pode me abandonar? Não, claro que não. Eu. Ela aproxima o rosto do dele. Vai embora, Sibila. Ele desvia o olhar, mas não solta as mãos dela. Eu já disse, sussurra. A companhia, os atores, eu. Por quê? Questiona ela. É o seu pai? Aconteceu alguma coisa? Me diga. Não há nada a dizer. Não acredito em você. Ela tenta libertar as mãos, mas ele não permite. Ela torce o pulso para um lado e depois para o outro. Você fala da sua companhia, insiste, atirando as palavras no espaço entre os dois, tão estreito que cada um respira o ar que o outro expira. Você fala da sua temporada e das suas providências, mas nada disso é o motivo real. Realmente, né? Não é o motivo real. O motivo real é que ele não quer viver ali. Esse é o motivo real. Ela luta para libertar as mãos, os dedos, de modo a poder segurar a mão dele. Ele sabe disso e não vai permitir. O fato de ser impedida a deixa furiosa, exasperada, assaltada por uma fúria que jamais sentiu desde criança. Não importa, diz, meio sem fôlego, enquanto os dois lutam, ao lado dos porcos esfomeados. Eu sei. Você foi seduzido por aquele lugar, como um peixe fisgado. Que lugar? Londres? Não, o lugar na sua cabeça. Eu o vi uma vez, faz muito tempo, todo um país, uma paisagem. Você foi para esse lugar e nada agora é mais real para você do que qualquer outro. Nada pode manter você longe dele, nem mesmo a morte do próprio filho. Estou vendo, diz ela, enquanto ele prende os dois pulsos com uma única mão, inclinando-se para pegar sacolas a seus pés, com a outra. Não pense que eu não vejo. Somente depois de pendurar a sacola no ombro, ele a liberta. Ela balança as próprias mãos, os pulsos doloridos e vermelhos, esfrega os dedos nas marcas deixadas por ele. Ele respira afogueado, de pé, a dois passos dela. Amassa o chapéu nas mãos, evitando encará-la.
Você não vai se despedir de mim? Indaga Agnes. Vai virar as costas sem se despedir de mim? Da mulher que pariu seus filhos, que cuidou do seu filho até seu último suspiro, que o preparou para ser enterrado? Você vai me virar as costas sem dizer uma palavra? Cuide das meninas. É tudo que ele diz. Isso fere como a picada fina, mais afiada de uma agulha. Mando notícias, repete, e espero voltar antes do Natal. Agnes vira as costas para ele e se volta para os porcos. Vê seus pelos eriçados, as orelhas de abano, ouve seus grunhidos satisfeitos. De repente, ele surge por trás dela, seus braços lhe envolvem a cintura e viram para si, e o puxam de encontro ao peito. As cabeças de ambos estão próximas. Ela sente o odor do couro das luvas do marido, o sabor salgado de suas lágrimas. Ficam assim juntos como um único ser, um instante, e ela sente a atração de sempre, a atração que sempre sentiu, como se existisse uma corda invisível ligando seu coração ao dele. Nosso menino era feito, ela pensa, de nós dois. Os dois o fizeram juntos. Os dois o enterraram junto. Ele jamais há de voltar. Uma parte dela gostaria de retroceder no tempo, enrolá-lo como lã num carretel. Gostaria de desenrolá-lo ao contrário, desenrolar a meada desde a morte de Hamlet, voltando à sua infância, e quando era bebê, ao parto, até o momento lá atrás que ela e o marido se uniram naquela cama para gerar os gêmeos. Gostaria de desmanchar o rolo todo, devolvê-lo ao estágio de lã sem trato, descobrir o caminho de volta àquele momento e então ficar de pé, erguer o rosto para as estrelas, para o céu, para a lua e gente, e implorar-lhes que mudassem o que havia à espera do filho. Pedir-lhes que encontrassem um desfecho diferente para ele. Por favor. Faria qualquer coisa para tanto. Daria qualquer coisa, entregaria o que quer que os céus exigissem. O marido a segura bem próximo a si, enquanto ela envolve com ambos os braços, a despeito de tudo, como fez naquela noite com o próprio corpo encaixado no dele. Ele inspira e expira, junto ao lado curvo da touca. Como se fosse falar, no entanto, ela não quer as palavras, não precisa das palavras. Vê por cima do ombro do marido a sacola de viagem no chão, a seus pés. Não há como voltar atrás. Não há como desfazer o que foi estipulado para todos. O filho se foi e o marido vai partir, e ela ficará. E os porcos terão de se alimentar todos os dias, e o tempo corre numa única direção. Vá, então, diz, afastando-se dele. Já que é para ir, volte quando puder. Pessoal, eu vou parar a leitura por aqui. Eu sei que deu pouquíssimo tempo. Eu ia ler mais, mas eu vou precisar sair. Então, para não ficar sem episódio, eu vou postar esse daqui. E o próximo vai ser um episódio bem mais longo, né? Com quase ou mais de 3 horas de duração. Mas eu preciso que o próximo seja o último, para a gente poder finalizar essa leitura no tempo hábil para eu começar o próximo livro, que é o caso do Hotel Bertrand, da Agatha Christie. Tá bom? Então, eu vou postar esse daqui e mais tarde eu volto para gravar e acredito que saia na madrugada de domingo para segunda, último episódio de Hamlet. Tá bom? É isso, pessoal. Um abraço bem caloroso. Espero que vocês estejam gostando desse livro e até a nossa próxima leitura.